Hoje eu estava dizendo para vocês que vamos fechar uma temática de bolos para essa semana, pelo menos. Vamos falar de bolo com apresentação agora, né? Oi, Fabiane, bem-vinda! Olha, eu acho que você não estava quarta-feira, hein, Fabiane? Não te vi na quarta-feira. Eu já consigo perceber algumas pessoas, aquelas que vão interagindo comigo, eu vou falando, né? Vou gravando também o nome das pessoas. Bem, ao vivo no YouTube, tem que abrir o chat do YouTube aqui para quem quer falar comigo, ou pelo menos deixar aí, ó, espacinho para vocês me fazerem perguntas depois, se conseguirem lá. Tudo bom? Bem, vamos lá. A gente essa semana veio discutindo aí a apresentação de bolo, falando de massa, né? Eu fiz a postagem da receita do bolo perfeito. Já teve gente que fez, já teve gente que me mandou foto. Algumas pessoas mais próximas me ligaram para, na hora, tirar dúvida. Eu posso fazer isso, posso colocar aquilo, enfim. Mas também vi resultados bons, vi resultados positivos, vi bolos lindos e cada um foi entendendo um pouquinho mais como era tudo que eu tinha falado já a respeito de bolo, de balanceamento de fórmula. E hoje eu quero falar de apresentação. Por que apresentação? Porque essa mesma semana, né, uma amiga ligou para mim. Aliás, mentira, mandou mensagem. Mandou mensagem para mim e disse: Marcelinha, eu fiz um bolo, mas o bolo solou. E aí, para que eu posso aproveitar? Posso fazer um bolo no pote? Posso fazer um bolo na taça? Fiz, olha, se é em casa, né? Se é em casa, você pode fazer algo sim para aproveitar, né? A gente não está falando do profissional, do bolo profissional. Mas se for profissional, errou, minha gente, vamos fazer de novo, né? E não considere que isso seja desperdício. Muitas vezes, quando a gente está no princípio do nosso profissionalismo, quando a gente está começando, os erros vão acontecer. E refazer alguma coisa não é desperdício. É investimento. Por que investimento? Porque se você parar para pensar, quando você tenta mais uma vez para acertar uma receita, você está aprimorando a técnica. Então, não é desperdício. Oi, Mi, tudo bom? Não é desperdício. Em casa, o que ela podia fazer com o bolo que solou era esfarelar, de fato fazer na taça, tal, colocar de uma maneira mais bonita, no refratário. E tudo bom, Marcelinha? Marcelinha chegou também, minha xará. E aí, foi isso que ela fez. Agora, se a gente foi olhar para o comércio, a gente vai ver que também tem gente fazendo bolo para vender em potinhos, né? Inclusive, uma vez, eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, né, no Brasil, e fui lá numa loja que era como um self-service. Lembra? Eu não sei se... Eu acho que sim, né? Vocês vão lembrar. Mas existiam aquelas sorveterias que você ia lá no balcão, escolher o sabor do sorvete que você queria, escolher coberturas, escolher um monte de coisa para montar o seu sorvete. Assim era a loja de bolo que eu fui. Já não me lembro mais o nome, porque faz um tempo isso. Mas fui lá e achei assim, fantástico. Só que quando a gente olha o bolo, né, esfarelado, tal, isso dá uma certa, assim, pelo menos é a minha impressão, não dá aquela certeza de que é um bolo fresco, de que é uma massa de qualidade. Então, muitas vezes esses lugares vão pecar por isso, porque se ele não fizer um jeito de apresentar aquilo ali melhor, a gente vai ficar meio desconfiado, né? E não é legal, não é interessante você ter uma estética que gere em você uma desconfiança. Por que eu prefiro mini bolos ao invés de bolos no pote? Olha, para quem tá chegando agora, eu tô no espaço aberto e tem um galo aqui, né? Que ele, assim, o horário dele, o fuso é muito louco. Ele canta de manhã, de tarde, de noite, de madrugada também. Ontem eu perdi o sono, minha gente. Ó, 3 horas da manhã estava este galo cantando.
Mas é só hoje, que hoje é que eu tive que vir para esse espaço aberto, teve mudança lá em casa tá tendo faxina, enfim, eu não consegui ficar dentro de casa porque o barulho ia atrapalhar muito mais. Aqui a gente contorna esse barulho. Mas bem, voltando, é natureza minha. Olha, tem barulho de galo, tem barulho de pardal, de andorinha, né? Portugal, o país das andorinhas. Então tem muita andorinha, é época de verão quase, tá um dia lindo. Eu tô de cabelo molhado porque eu fui à praia hoje já, né? Fui dar aquela, né, cordinha na praia, já fui à praia. Privilégio? É, e vocês nem fazem ideia da vista que eu tenho daqui de onde eu tô. Se vocês quiserem, depois, no finalzinho do ao vivo, eu vou dar uma passeada para vocês olharem a minha vista, que tem assim, duna, mar, salina, coisa linda. Mas bem, voltando. Não vou fazer inveja. Eu soube que tá chovendo por aí, não tá não? Chovendo aí em Recife, Natal, não sei, o tempo não tava muito bonito. Hoje eu já falei com algumas pessoas, já me disseram que o tempo tá meio feio. Mas bora lá. Eu vou encerrar a história da loja que eu fui, né? E vou falar da diferença pro mini bolo. Eu fui escolher nessa loja, eu já sabia que eu ia levar o bolo no pote, fui lá escolher os sabores, ver que tipo de coberturas, e como profissional da área de confeitaria, eu sempre vou a uma confeitaria nova para entender a linha de pensamento, o que eles querem, o que eles fazem, como é a apresentação, né? O senso estético, ele vai sendo aprimorado ao longo do tempo e você vai vendo isso no mercado. E escolhi e tal, a vedação da caixa era uma vedação que depois que ele confeccionava o meu produto, garantia qualidade, preservação do produto, mas de fato, se fosse a gente fazendo em casa ou uma encomenda para levar para o cliente ainda, talvez utilizasse outras coisas ali na hora da montagem que ele não utilizou porque ele estava ali na minha frente. Né? Por exemplo, se ele pega um bolo e ele acha que está seco, na hora ele não pode botar uma calda para molhar a massa. Que isso não é um truque, nem é um disfarce para alguma coisa, tá, gente? Se o bolo precisa de umidade, a gente tem a calda para colocar. Basta saber a calda certa. E aí, mas ele fez a apresentação super bonita, me entregou. Lugar lindo. Pois é, Fabiane, é super lindo. A região do Algarve que eu tô. A gente passa, Portugal não é dividido em regiões como o Brasil, Norte, Nordeste, não sei o quê, mas tem outras regiões que são o Alentejo, o Algarve, o centro de Portugal e o norte. Eu estava morando no centro de Portugal, em Coimbra, que é onde está lá a universidade que eu fiz mestrado, e vim agora para o Algarve. Não porque é verão, né? Quase verão. Vim porque esse isolamento social em Coimbra, para mim, estava sendo mais difícil. O sistema de moradia em Coimbra é um sistema que tem muito estúdio ou quarto. Eu, particularmente, morava num estúdio, um espaço de 15 metros quadrados, e ficar 4 meses dentro disso, mentalmente a pessoa não ia ficar bem, né, minha gente? Então, eu me mudei, vim para cá para compartilhar com uma amiga esse lugar maravilhoso, essa beleza natural, né? E tô aqui. Bem, vamos lá. Voltando à história do bolo. E aí, eu cheguei à conclusão de que o bolo, o mini bolo, ele leva uma grande vantagem sobre o bolo de pote, né? Que ganhou aí espaços de venda na internet, em confeitarias, enfim, muita gente empreendeu nesse segmento. Mas o mini bolo, o que ele está mostrando de vantagem? Primeiro, a estética dele é uma estética que, se a gente fosse dar um título, né, exato para hoje, é uma estética que se vende sozinha. Imagina, você é uma pessoa tímida, e você vai começar a fazer um negócio na área de bolos, não sei o que, ou sobremesas, e você tem um produto que se vende sozinho, sem você precisar falar tanto, aquele produto que a pessoa já olha e fala, esse eu comeria. Então, o mini bolo tem isso, né? Por quê? Você pode usar, você tem uma massa, tem gente que prefere fazer com a massa exposta, os famosos naked cakes. Você tem o recheio, você tem a cobertura,
todo o acabamento desse mini bolo, ele garante muito mais beleza, porque tá ali, tá na cara do cliente. Então, isso é uma grande vantagem na hora da produção, na hora da comercialização desse seu produto. É uma vantagem a pessoa olhar e saber o que é, entender qual é aquele sabor, não ter olhar a coisa e depois provar e perceber que é outra. Eu não sei vocês, mas eu já passei por essa decepção algumas vezes, né? De você olhar um doce, uau, que bonito! E na primeira garfada, ele ser uma grande decepção. Ai, isso é péssimo, isso é muito triste. E não é isso que a gente quer. Quantos de vocês já devem ter dado bolo de presente para alguém? Eu já nem sei a minha conta, já perdi, porque desde sempre eu faço bolo para dar de presente, bolo para vender, enfim. Mas quando você está pagando por um produto, ele não pode ser uma decepção. Ele tem que ter a garantia que ele está apresentando no visual. O sabor também tem que ter, né? Porque uma pessoa decepcionada, minha gente, pensa você num restaurante. Você vai a um restaurante, você acha o restaurante bonito, elegante, se sente bem, confortável, pede uma comida e a comida não é assim condizente com o que você está vendo. Eu já passei por essa experiência. Fui. Tudo bom, Ana Tereza? Bem-vinda! Fui a um restaurante, assim, estrelado, maravilhoso, famosíssimo. E a comida estava tecnicamente perfeita, mas era uma comida sem alma, sem sentimento, sem aquele sabor uau, que é o que a gente procura. A comida tem essa relação. E doce, mais ainda. O doce, ele tem uma afetividade, ele carrega uma afetividade, um conforto. Tanto é que essa época de quarentena, o que mais as pessoas estão fazendo são doces. A gente está falando de bolo faz uma semana e faz uma semana que eu recebo, assim, imagem, foto. Ontem, foi, né? Ontem no meu Instagram eu coloquei a receita não, mas a foto, né? E falei que estava lá na página, também no YouTube, do brownie de frigideira. Porque eis uma questão. Quando eu estava em Coimbra, eu não tinha forno, a não ser forno micro-ondas. E eu querendo, porque querendo comer meu brownie, né? A receita que no primeiro dia eu já falei para vocês, que era a minha assinatura. Eu fiz, minha gente, tá bom, não tem forno, a gente vai fazer o quê? Vai fazer na frigideira. Fiz o meu brownie de frigideira, compartilhei essa receita, já tá com, sei lá, 500 visualizações, né? Num tempo muito curto e delicioso. Muita gente, ó, criança já fez, já me mandou foto, adulto já fez, já me mandou foto. Uma amiga mandou uma mensagem: Marcela, eu adorei, porque eu tava aqui louca para comer um doce e eu não tenho forno em casa também. Eu falei, tá bom, essa realidade muita gente vive, né? Então, o doce na quarentena é aquele conforto, exatamente, Fabiane, é aquele conforto psicológico, mas é também um comércio muito bom, né? As pessoas saem para ir num restaurante, mas também saem muito para ir a uma confeitaria. Em Portugal, o termo confeitaria não existe, quer dizer, mentira, não é que não exista. O termo confeitaria, ele existe, mas é muito mais utilizado pastelaria, né? As pastelarias são esses lugares onde você vai tomar um café, vai comer uma sobremesa. Portugal tem uma gama de doces conventuais muito famosa, todo mundo já sabe do pastel de nata, da existência do pastel de nata, o pastel de Belém e o pastel de nata no país inteiro, né? Então, você quando trabalha com confeitaria, você está sempre ligado a um estético muito poderoso. E é essa vantagem que o mini bolo apresenta, essa estética que faz com que o cliente ou o convidado ou a pessoa que você deu de presente olhe aquilo ali e já saiba
que vai ser um produto de excelência. O que é muito legal nisso... Olá, Lúcia, tudo bom? Fabiane, faz o brownie de frigideira, pode fazer. Garanto que você não vai se arrepender. E assim, são poucos ingredientes, são ingredientes fáceis que todo mundo vai ter em casa. Teve gente que já fez substituição com o meu auxílio, né? Queria usar uma farinha sem glúten, queria utilizar sem lactose, então já fez a substituição, também deu super certo. Eu estava falando há pouco da estética do mini bolo e me lembrei que uma vez eu fiz um trabalho de encerramento da disciplina de confeitaria e a minha proposta para os alunos era que a gente fizesse uma loja de joias, mas que as joias fossem os doces. Então, isso para mim, na minha cabeça pelo menos, é muito próximo, esse sentido de valor, quando você olha um doce, um mini bolo, um mini doce, e que aquilo ali te enche os olhos de beleza e também vai te encher de sabor. Trabalhando com o mini bolo, a gente tem alguns desafios. Quais são? Na hora que eu falo trabalhando, é confeccionando. A gente se adapta a um tempo de cocção diferente, a gente se adapta a uma porção de massa diferente, a uma validade. Então, tudo isso é pensado quando você migra de um produto grande, né? Ou se você fosse ou já fizesse bolos grandes e você vai passar a fazer mini bolo. Você vai migrar, mas é muito mais fácil você migrar do que você ficar tentando inventar algumas coisas. O balanceamento de fórmula, que eu já comentei com vocês, inclusive essa semana, serve para isso, nos ajuda muito com isso daí. E ficha técnica, né? Vamos seguir. A gente chama ficha técnica no lado profissional, mas são as receitas bem elaboradas, com as quantidades de ingredientes ali certinhas, o modo de preparo. Quando você consegue ter tudo isso organizado, você tem ficha técnica, mas a ficha técnica também tem outras coisinhas, né? A gente vai falar de precificação, algumas coisas que são mais detalhadas. Então, na hora que você faz o mini bolo, o que também é muito legal? Uma garfada te diz tudo. Uma garfada mostra exatamente tudo que o seu bolo é. Então, ela tem que ter a massa, ela tem que ter o recheio, ela tem que ter a cobertura, ela tem que ter a umidade que você quer para a qualidade daquele bolo. Então, o mini bolo também é isso. Fora que, quando esse produto está maravilhoso, você não vai querer só um. Os doces pequenos, eles têm essa vantagem, né? Eles acabam numa mordida ou duas mordidas, mas se eles conseguirem atingir, tocar, né, a sensação de prazer que o paladar pode transferir para a gente, a pessoa vai querer mais, o cliente vai querer mais, o seu convidado, a pessoa que você deu de presente vai te pedir mais um. Então, isso é muito legal. E quando você consegue tudo isso numa mordida, é porque você está no caminho certo. Lúcia, olha, eu queria te dizer que você hoje devia estar aqui. Você tem que me visitar aqui no Algarve, Lúcia, porque o dia tá lindo, o céu tá super azul. Eu já falei que se vocês quiserem no final da live, eu mostro o horizonte. Tá um dia de verão. Ainda não é, né? A gente tá na primavera aí. Oficialmente não é verão, mas a cara hoje tá de verão. Eu tô assim com esse cabelo molhado porque eu já fui à praia hoje, da minha caminhada, da minha corridinha. E se o sol durar, eu ainda vou de novo para dar um mergulho nessa água gelada, que a pessoa fica mais jovem quando mergulha na água gelada, né? Assim, espera-se. Então, vamos voltar a falar do assunto. A massa para amanhã não, no domingo, aqui é dia da mãe, em Portugal, né? E eu vou fazer um mini red velvet. Vou fazer red velvet, não porque esse seja, assim, o meu bolo de preferência. Não, não é. Mas é porque a coloração combina, né? A gente vê Dia das Mães sempre coração, vermelho, rosa, vermelha. Então, eu vou fazer um red velvet. Vou fazer eu mesma, produzo o próprio corante a partir da beterraba.
Existem corantes artificiais maravilhosos, mas fazer o seu corante é um passo incrível para a qualidade do seu produto. Então, eu faço o corante à base de beterraba, vou fazer a massa, vou fazer mini, porque gosto da estética, né? E vou fazer a cobertura. Não vou fazer um ao vivaço com isto, né? Mas, porque a cozinha ainda não está preparada para este momento, mas eu vou fazer o passo a passo da receita. E se vocês quiserem, eu vou colocar no canal do YouTube, vou colocar depois no canal do Telegram, tá lá, Chefe Marcela Martins, eu já coloquei um PDF lá, hoje eu vou colocar mais um. Vou colocar para vocês a cobertura do Red Velvet e vou colocar as quantidades da receita para o mini. Os meus minis dão basicamente 24, 25 unidades. Então, vou fazer para isso. E vocês, se quiserem depois ajustar essa quantidade para o de vocês, ajustem, tá bom? O corante de beterraba, o extrato, na verdade, né, natural. Vou chamar de corante. Corante fica assim, com uma cara meio artificial. Eu vou fazer o extrato de beterraba e vou comentar também depois, se vocês quiserem usar esse extrato para outras coisas, como é que vocês podem fazer e guardar. Agora, convenhamos, né? Extratos naturais, a gente tem uma validade menor do que os extratos industrializados ou corantes industrializados. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mais na frente a gente vai ter um papo aí sobre isso, sobre qual é a vantagem de você ter um corante ou extrato natural, enfim. Não só para confeitaria, tá? Para outras coisas também eu vou falar um pouquinho sobre isso. É bom a gente já ir pensando que isso é um ponto de qualidade, tá? Esse extrato de beterraba, ele não é... Às vezes as pessoas não fazem os extratos naturais porque acham que são super trabalhosos, mas não são, né? Não são. E a vantagem de você ter um produto bom, um produto natural bom, é algo que eleva a qualidade de qualquer produto, né, minha gente? Vamos combinar. Amanhã não, domingo é tudo artesanal. O Red Velvet com extrato de beterraba natural, o nhoque de batata, que também vou fazer para o almoço da mãe de domingo. A minha amiga que tá aqui, que eu divido casa, é mãe e os filhos estão no Brasil. Eu tenho a minha mãe e minha mãe está no Brasil. Então, a gente vai comemorar do lado de cá. Até porque domingo agora é dia da mãe, só aqui. No Brasil ainda é no outro fim de semana. Então, vai dar tempo. Se você quiser fazer, de repente, um Red Velvet para sua mãe, pega essa inspiração e vai fazer. Olha, dá super certo. Eu acho que é um bolo, assim, que tem uma beleza, é um bolo diferenciado. A gente tem uma sequência de bolos clássicos na confeitaria que são aqueles que não perdem a vez, né? Por exemplo, a toalha felpuda, que é um bolo de coco que não perde a vez. A gente tem bolo de chocolate, a gente tem bolo de banana, abacaxi. Esses são bolos clássicos que vão ter sempre um espaço à mesa em comemorações, em momentos em família, enfim. Mas a gente também vai modernizando cada uma dessas receitas, porque a confeitaria tem isso. A gente tem o lado clássico, a gente preserva os sabores clássicos, mas a gente precisa inovar, né? A gente precisa criar novas roupagens. Foi por isso que outro dia eu acho que eu comentei com vocês a respeito de confeitaria ser uma mágica de transformação, de cuidado em montar tudo aquilo. Então, a gente dá uma nova roupagem para esse tipo de bolo e com essa nova roupagem a gente atinge muitas pessoas que até então podiam nem ter provado daquele sabor, mas com essa cara diferente que você vai fazer, ela topa, né? Porque a gente tem isso, né? A gente tem que ir com a cara do produto para poder provar, senão a gente fica com aquele receio. Então a gente tem que caprichar nessa estética. Eu via, né, antigamente, muita gente usando aquele coco ralado de pacote.
Senhor, tem. Compra o coco, rala, guarda o seu coco ralado, ele dá um aspecto muito mais bonito, ele dá uma textura no que você está vendo, é muito melhor. Aquele coco industrializado, ele tem um floco muito padronizadinho, fica muito artificial. Então, quando você tem o coco ralado mesmo, natural, você tem a coisa mais artesanal. Artesanal não significa um produto de baixa qualidade. Eu chamo atenção para isso porque muita gente fala, é artesanal, não vou pagar por isso. Estão completamente enganados. Eu não sei se vocês já compararam produtos artesanais e industriais, né? Alguns deles, mas pensa nesse caso do coco ralado, por exemplo. O coco ralado fresco tem muito mais qualidade do que o coco ralado industrializado. Então, a confeitaria, quando ela utiliza esses produtos que desde sempre estiveram nas nossas cozinhas de casa, ela tem muito mais qualidade. Fazer o seu próprio coco, leite de coco. Mas aí você vai pensar, mas aí como é que eu vou garantir que eu tenha a conservação desses produtos? Você vai garantir porque você vai aprender, né? Quando a gente vai continuar falando aí de confeitaria por um bom tempo, você vai aprender como manter a maior qualidade. Existem hoje produtos industriais que, associados aos produtos naturais, eles conseguem elevar o período de qualidade, de validade desse produto. Então, não se preocupa, existe uma saída para você usar o produto mais natural e ainda assim manter a validade do seu produto. Essa questão para o mini bolo também, como eu falei, é muito boa, porque eu tô falando de mini bolo hoje porque a gente tá falando de estética, né? Então, falei do senso estético para bolos, de modo geral, grandes, e agora frisando um pouco mais a questão do mini bolo. E aí, no domingo, eu vou fazer as fotos para vocês. Se vocês quiserem aí a receita, me peçam, porque eu não sei se eu vou ter tempo já de publicar no domingo, tá? Mas me peçam a receita. Lembra, Marcela, você falou. Mas eu vou fazer o máximo para publicar no domingo já, com fotinho, depois de tudo pronto. Infelizmente, vocês não vão poder provar, né, minha gente? A internet tem facilitado muitas coisas, mas essa é uma que não dá. Eu não posso atravessar esta câmera para levar até você, até sua casa, o Red Velvet que eu vou fazer neste domingo. Mas vou garantir que você reproduza isso de maneira que ele fique muito próximo do que eu fizer. Eu digo muito próximo porque já falei para vocês, né, minha gente? Cada um tem a sua magia e é ela que vai dar a personalidade do seu produto. Então, às vezes você não vai ter a mesma paciência que eu para esperar o tempo, às vezes você não vai ter o mesmo jeito de mexer, a mesma velocidade, então é importante a gente frisar isso daí. Na receita, eu não sei se vocês já viram a outra receita que eu publiquei, a receita do bolo perfeito, tá lá, a fichinha no Telegram. Se vocês repararam, eu coloco lá todas as observações referente ao jeito de você bater, à velocidade, ao tempo, que é para não ficar muito diferente do que eu já digo que vai ficar. Então, as receitas que eu coloco lá, elas têm todos os pontos bem direitinho, bem didática. Todo mundo consegue fazer, é só ler o que tá lá. Bem direitinho, tá? Então, olha, se vocês tiverem dúvida a respeito do que a gente tá falando agora, pode mandar também. Semana que vem eu tenho que responder algumas coisas que ainda estão em suspenso desta semana, porque foi tanta pergunta que eu não respondi a todas ainda. Então, mandem para mim as perguntas e vai ter muita novidade semana que vem. Temos novidades, tanto aqui no Instagram, como também aqui no YouTube. O canal vai ganhar uma roupinha nova, o Instagram também, e aí vocês vão interagir e curtir muito mais isso daí. Mostrem às pessoas que são
amigas de vocês também, porque isso faz com que a movimentação do canal e aqui do Instagram gere mais informação, né? Eu vou conseguir sempre produzir mais conteúdo a partir da interação com vocês. Então, isso também é um ponto super positivo para a gente. A gente vai aprimorando o conhecimento técnico, a gente vai falando de dicas também. A confeitaria não faz uma linha muito parecida com a linha da cozinha quente, a respeito de, você é uma receita que a gente falou no iniciozinho, deu errado, como é que eu conserto? Não tem isso, então a gente fala das técnicas. Tudo bom, Dara? Eu ainda não tinha conhecido Dara essa semana. Bem-vinda ao canal, bem-vinda ao nosso bate-papo. E aí, fechando a história aí da cozinha, prof, adoro quando começa assim, oi, prof! Aí eu tenho mais certeza que a pessoa já esteve bem pertinho de mim, né? Teve aí um ao vivo. Gente, é tão maravilhoso reencontrar aluno aqui, reencontrar aluno mandando mensagem, né? Isso é muito gostoso. E teve gente que já teve aula de confeitaria comigo e continua aqui para saber das novidades, né? Para acrescentar algo novo e trilhar um caminho de mais sucesso, de mais crescimento. É assim que a gente vai para frente, minha gente. A gente se compromete em ensinar o outro para ver o outro crescer, para ver o outro atingir as coisas maravilhosas que a gente já atingiu na vida. Então, é por isso que a gente está aqui trocando essa ideia. Essa semana já falamos bastante. Semana que vem tem outras coisas, tem outros... Dara faz bolos. Depois eu quero ver essas fotos, hein? Essa semana que vem a gente tem outros tópicos. Eu tenho que falar para vocês de recheios, tenho que falar alguns recheios assim que são chave mestra dentro da confeitaria, que você tem que ter, porque ele te salva numa produção, ele te ajuda a ganhar tempo em algumas produções, né? Tempo para quem faz confeitaria em casa é primordial. E o tempo, se a gente consegue gerir ele de uma maneira que ele nos ajude, melhor ainda. Então, semana que vem eu vou falar disso. Tem recheio, tem cobertura, a gente vai tocar um pouco aí, aprofundar um pouquinho, mas sem embaralhar a cabeça de todo mundo que vai assistir a live na semana que vem. Então, olha, para quem tiver interessado, esse fim de semana tem novidade, tem Red Velvet, fica de olho no canal do Telegram, fica de olho aqui também, ou no YouTube. No YouTube você vai ter uma sequência e uns detalhes todos num lugar só, mas aqui você vai ter as informações. E aí vocês me achem, por favor, e perguntem qualquer dúvida que tiverem. Fabiane, as receitas são maravilhosas. Marcela, obrigada, Fabiane, muitíssimo obrigada. Olha, a do Red Velvet você também vai adorar. Agora faz primeiro o brownie, né, para dar tempo, né? A quarentena ainda vai demorar um pouquinho. Faz o brownie primeiro e depois aproveita que o domingo que vem é o Domingo das Mães no Brasil e faz o Red Velvet, que você também vai amar. Bem, minha gente, olha, dúvidas para hoje? Não vi pergunta aqui, não consigo ver o chat do meu YouTube hoje, minha gente. Perdão. Eu vou alinhar essa tecnologia, semana que vem está alinhada, tá? Por favor. Mas pode mandar pergunta para mim que eu respondo, tá bom, minha gente? Ó, beijo para vocês, bom fim de semana, aproveita, façam doces esse fim de semana, mandem aí para mim também se quiserem, mandem fotos dos doces, eu tenho recebido, olha, tanto bolo, brownie de frigideira, o meu rolo da câmera já tá cheio de foto de brownie de frigideira, amei, mas quero ver outras coisas também, vamos produzir mais ainda. Marcela Braga, que saudade de você, menina. Essa semana meu Facebook estava cheio de lembranças de momentos no Brasil, né, que a gente teve aí. Foi ótimo rever. Olha, beijo, Marcelinha. Também aí tem... Marcelinha faz bolos também deliciosos. Já conheço, mas Marcelinha faz bolos assim, casamento, festa, bolos imensos. Tem um trabalhão, né, Marcela? Imagino. Meu Jesus! Vamos fazer
Qualquer dia a gente faz alguma coisa assim online, mas juntos. E daqui uns meses eu tô no Brasil de passagem, de férias, a gente vai poder se encontrar. E quem sabe fazer aí uma chamadinha dessa ao vivo para todo mundo ver com nós duas na cozinha. Ia ser bom, hein? Ia ser aí, olha, espetacular. Bem, gente, bom fim de semana para vocês. Fiquem bem. Fiquem de olho na receita. E semana que vem tem mais. Vamos, né, Marcelinha? Pois é, também acho que a gente tem que fazer aí essa dupla, esse bolo a 4 mãos. Vai ter que ser 6, que a gente vai ter que chamar a Cleia também. Vamos fazer. Olha, vou fazer. Tem bolo simples aí já. Olha, vocês estão vendo, né? Tem aí já uma cobrança de bolo simples para eu fazer hoje ainda. Gente, o galo parou de cantar. O galo até esfriou. Deu lugar para mim. Obrigada, viu? O galo, o sino da igreja. Hoje vocês estavam comigo, assim, a céu aberto praticamente. Então foi meio diferente. Olha o cabelo dessa pessoa, minha gente. Minha gente. Olha, eu criei inveja aí no começo, porque disse que ele estava assim, porque eu tinha acabado de chegar da praia, da caminhada da praia. Vou guardar ele aqui. Mas volto segunda-feira. Segunda-feira para mostrar detalhes da produção. E para a gente falar de recheio, cobertura, falar umas coisinhas novas. Oi, Pati! Pati, olha, eu sei que você está num horário super atribulada. Eu tenho falado rapidinho, que é para não tomar aí o seu espaço na sua produção de cozinha. Mas hoje não deu tempo, né? Tá vendo? Depois você olha o que eu falei. E eu já tinha falado com você também, né, Patrícia? Que vou fazer Red Velvet. Então, no fim de semana ou na segunda-feira, acho que é mais certo na segunda-feira, vocês vão ter os segredos disso desvendados. Tá vendo? Muito chique. Pois bem, minha gente, olha, eu tô me despedindo. Desejar de novo um bom fim de semana para vocês. Beijinho. Lembrando que hoje a gente estava falando de estética. Vai fazer alguma coisa esse fim de semana de doce? Pensa se você não pode mudar a estética que você já conhece para algo melhor. E vai ver o resultado? Pergunta a quem provar. E aí, o que você achou? Essa cara tá melhor do que a anterior? Igual o exame de vista, né? Esse ou esse? Faz o teste que você vai ver como a estética faz a diferença no paladar. Incrível, né? Quando a gente fala em gastronomia, a gente diz que a evolução do homem passou pelo senso estético. Para virar gastronomia, a gente teve que desenvolver o senso estético. Então, a gente come a estética. Testa isso no seu doce. Uma dúvida, fala-me. Como faz para saber a medida certa? Olha, você não tem medidor e balança também não, né? Pela pergunta, eu sei que você não tem balança. Existem listas de convenções. Se vocês quiserem, eu vou compartilhar no Telegram, então, uma lista de conversão de medidas. Para confeitaria, o ideal... eu também te amo, Paty. O ideal é ter balança. Mas se você não tem balança, você usa uma tabela de conversão de medidas, assim, aquela coisa de colher de chá, colher de sopa, colher de sobremesa, em gramas, não sei o quê. Tenta fazer isso. Agora, uma dica importantíssima. Quando a gente fala em xícara, eu quero uma xícara de açúcar, uma xícara de leite. Se você fosse pesar, isso não tem o mesmo peso, porque essa medida não considera o volume de cada produto, né? Então, uma xícara de açúcar não é igual a uma xícara de leite, que também não é igual a uma xícara de farinha. Então, o ideal seria a balança. Mas se não tem a tabela de conversão. Eu vou colocar lá no Telegram, então, no canal do Telegram, para vocês verem. Ou vocês também podem buscar, depois eu coloco um link já no canal do YouTube, e vocês podem verificar essa tabela de conversão, que já ajuda, né? Aí, mas para o futuro, pensem numa balança, Mi. Por favor, pensa numa balança. Senão eu vou ter que te dar uma de presente quando for aí. Aí, como é que faz, né?
Ah, mas a tabela já funciona, tá bom? Olha, beijinho de novo para vocês. Vamos encerrar esta conversa de hoje, porque eu tenho que ir para a cozinha ainda. Eu tenho que fazer bolo hoje, eu tenho que fazer um doce nessa casa hoje, tem que sair um doce, porque senão não é fim de semana, né? Por favor. Olha, a despedida do galo para vocês foi essa. Então é isso, minha gente, ó. Tchau, beijinho, obrigada, obrigada a mim. Beijinho, Pati. Cadê Dara? Fabiane, Renato. Beijinho, gente. Até a próxima. Segunda-feira tem mais.